alô, meu amigo EBDista, acompanhante do nosso trabalho do canal Refletindo EBD. Aqui quem vos fala é Presbítero Rodrigo, Assembleia de Deus, Ministério Plantar, em Juiz de Fora, sediada em Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse vídeo estaremos trazendo a lição 2 da revista de adultos da CPAD desse primeiro trimestre de 2024, que traz o seguinte tema: imagens bíblicas da igreja. Se você é mais um navegante das águas dos ensinos da palavra de Deus, curta este vídeo, compartilhe, comente, faça aí a sua inscrição no canal. Estaremos semanalmente trazendo sempre um subsídio, sempre algo a acrescentar aquilo que você vai estar aí trazendo na sua turma de todos os domingos. Lembrando que o nosso objetivo não é trazer aqui os textos que já são tratados dentro da revista, haja vista que sempre estamos pincelando sobre esse assunto. Essa questão dos textos da revista são plenamente de faculdade dos alunos, dos professores, ter o pleno conhecimento e domínio daquilo que já está na revista, como traz as leituras diárias, toda a reflexão que é feita no decorrer da semana. Nosso objetivo é trazer aquilo que vai acrescentar na sua aula, no seu ensino, uma reflexão que venha trazer algo um pouco mais a acrescentar mesmo, aquele plus que você possa acrescentar algo a mais dentro do contexto do assunto que já é bem explicitado pelo escritor. Lembrando que o tripé desta revista trata da origem, natureza e vocação da igreja no mundo, e esse tripé ele se organiza entre meio das lições, fazendo com que nós venhamos a navegar. E eles se entremeiam entre si, né? E aí nós precisamos entender exatamente o que é imagem, né? A palavra-chave dessa lição, que faz com que reflitamos a respeito do que é uma imagem. Imagem é uma reprodução, é uma imitação de forma, representação. Gênesis 1, 26 a 28 vai deixar isso muito claro. O texto diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deixando muito claro uma responsabilidade. A transmissão de imagem, ela faz com que aquele que seja o transmissor, ele carrega essa responsabilidade. Haja vista que com essa responsabilidade nós vamos ter uma revelação. Essa revelação ela é essencial para que o homem tenha a sua identidade centrada pela sua paternidade, por aquilo que o Senhor se revela como Pai, como provedor, como Senhor. A partir daí ele passa a ter propósito. Nós vamos ver como o livro de Juízes deixa isso muito evidente, a dificuldade em que o homem tinha por perder a essência da revelação, perder a identidade, andava ciclicamente e de maneira errônea. Então, revelava-se o Senhor a identidade do povo, o povo alcançava um refrigério, uma liberdade temporária através de grandes milagres, de grandes feitos através deste homem, dessa quantidade de povo que fazia um mover através das mãos do Senhor, mas num dado tempo
como o próprio texto em repetidas vezes diz em Juízes, que cada um fazia seu modo, não havia um rei, não havia um estabelecimento de um estatuto, de princípios verdadeiramente a serem seguidos, e havia uma dificuldade em se manter de uma maneira reta diante os planos do Senhor. Isso fazia com que essa falta de revelação cíclica de imagem fazia com que, ao decorrer do tempo, o povo sempre esquecia daquilo que o Senhor havia feito e com isso caía novamente, fazendo com que o ciclo fizesse uma nova volta, digamos assim. No entanto, com a evolução do relacionamento, nós vamos perceber uma progressão de intimidade. E é interessante porque essa progressão de intimidade, ela vai trazer comunhão, vai trazer unidade, vai fazer com que o homem perceba, né, que o Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas. E isso faz com que a confiança aumente. Apesar das dificuldades, nós vamos ver que após o livro de Juízes, conforme nós vamos acompanhar nos livros históricos, um pouco mais à frente na história do povo de Deus, nós vamos perceber que há um novo nível de maturidade, os reinos são constituídos, há uma estrutura montada que nós não vamos perceber antes, historicamente, quando o povo simplesmente vivia de uma maneira com muita dificuldade de compreensão e uma falta de comunhão, uma falta de coletividade. Aqui nós já vamos perceber uma evolução. Essa evolução vai levar a uma melhoria dessa imagem, dessa transmissão de mensagem. Nós vamos perceber isso, essa gradualidade histórica da revelação, ela perpassa por todo o período histórico do povo de Deus, mas Jeremias 33, versículo 3, deixa isso em evidência. Versículo muito conhecido, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, deixando muito claro que são coisas novas, que essa revelação ela é gradativa, que ao alcançar no clamor do Senhor uma intimidade, as coisas vão sendo reveladas de uma maneira gradativa e não repetitiva, mas sim trazendo coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus abençoador, aquele que busca a santidade, aquele que busca uma comunhão plena, sempre vai ter algo novo da parte do Senhor, sempre vai ter um renovo, sempre vai ter novidade de vida. E quando nós falamos de melhoria de imagem, nós vamos perceber que isso vai trazer um novo contexto na maturidade. Quando Jeremias fala isso, o povo está passando por um momento de extrema dificuldade, por várias circunstâncias de reinados que não foram fiéis, não permaneceram naquilo que o Senhor havia dado por propósito. E dentro da longanimidade do Senhor, os tempos foram se passando, profetas se levantando, as circunstâncias foram surgindo, possibilidades de arrependimento, mas o povo não voltava ao Senhor plenamente e, por consequência, a nação cai. Mas o Senhor sempre guarda os seus, aqueles que permanecem na fidelidade, sempre se revela àqueles ao qual tem um propósito, e dentro desses há uma compreensão de objetivo. E já partindo para essa questão de compreensão de objetivo, nós vamos perceber que passamos a refletir aquilo que Cristo traz por objetivo sobre a nossa vida. As coisas vão clareando de uma maneira a que possamos ter uma percepção maior. Vamos perceber que o povo de Deus no Novo Testamento tem uma compreensão muito mais plena sobre aquilo que o Senhor tem por propósito. E segundo aos Coríntios, capítulo de número
3, versículo 18, vai deixar isso esclarecido para nós de uma maneira bem plena, somente nesse versículo. Ele diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como eu disse, esse versículo ele é autoexplicativo, fala verdadeiramente da nossa contemplação, daquilo que possamos entender e verdadeiramente refletir daquilo que o Senhor tem por propósito sobre as nossas vidas, e plenamente como a revelação ela é gradativa, a cada qual vai buscando a maturidade espiritualmente, o Senhor vai se revelando e buscando com que venhamos a ter um pleno caminhar com Ele. No contexto da palavra imago Dei, do latim, nós vamos ver que Agostinho, que foi um dos primeiros que trouxe, se não o primeiro que trouxe esse contexto teologicamente falando a respeito da imagem de Deus, da nossa responsabilidade em refletir aquilo que é a presença de Deus neste mundo que jaz no maligno. E essa é uma responsabilidade nossa, né, de trazer essa imagem do Senhor àqueles que são necessitados, aqueles que ainda não o conhecem. E essa responsabilidade é justamente o contexto de objetivo dessa imagem do Senhor em nós, da imagem da igreja, daquilo que possamos refletir como presença de Deus por onde quer que estejamos. Essa divisão que nós trouxemos aí como função, como reação e ação e habitação, nós vamos perceber que a função de transmitir, de revelar essa imagem, ela requer de renúncia da nossa vontade, requer de renúncia de uma imagem própria. E talvez nesse tempo, nessa geração em que afirmações de imagem seja muito falado e muitos queiram firmar suas próprias imagens a respeito de uma autoafirmação dentro de contextos variados, né, dentro da sociedade moderna, precisamos entender que a importância da igreja é em reflexão, é em refletir, é em trazer a imagem única e puramente do Senhor. E Paulo aos Filipenses vai deixar muito claro o motivo, o para quê, o porquê disso, né? Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer que somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, quer estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Ele deixa claro que somente devemos portar-vos dignamente, conforme o Evangelho. E ele diz, quer vá e vos veja, ou quer esteja ausente. Então, fica muito claro dentro do texto que a nossa imagem ela não é só refletida onde nós estamos, mas por onde passamos, aonde chega a presença de Deus através de algo que nós fazemos. Como diz um ditado muito conhecido, né, que diz que quem não é visto não é lembrado, mas esse versículo não deixa essa evidência, porque as obras elas vão além da onde o cristão é visto, e muitos homens e mulheres de Deus, dentro do contexto da história bíblica, nem os nomes deles são relatados, mas os feitos do Senhor através das suas vidas fez com que eles estivessem neste livro santo, mencionados para que eu e você, para que as nossas vidas fossem edificadas. Nós não temos as suas imagens, nós não temos os seus nomes, mas plenamente nós sabemos que o Senhor habitou sobre
as suas vidas. E o final do versículo ele fala sobre esse contexto e ainda diz sobre a comunhão, sobre uma guerra, de combater juntamente e diz com o mesmo ânimo. Então nós temos o mesmo propósito, nós temos uma mesma ligação, nós temos uma unidade quando se trata do contexto da perseverança, o amor fraternal diante do contexto de igreja. Ainda a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículos 5 e 6, continua nos ensinando ao porte, à imagem que nós devemos levar. E ela diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É interessante porque ele não diz aqui a respeito de palavras doces, mas sim temperada com sal. E nós precisamos entender esse contexto, porque num tempo em que muitos fogem de um possível confronto, que abrem mão da genuína palavra de Deus, de um posicionamento a respeito daquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer, precisamos entender que esse posicionamento vem através justamente de ser temperada com sal a nossa palavra, a nossa conduta, tudo aquilo que transmitimos, para que possamos verdadeiramente ter a nossa imagem, verdadeiramente aquilo que é transmitido de Cristo. E ainda finalizando, a habitação, o objetivo dessa imagem é sermos o habitáculo, nos revelarmos como o habitáculo do Espírito Santo, né? A representação da autoridade maior, daquilo que o Senhor verdadeiramente habita dentro de nós, fazendo morada plena, não uma passagem, não um encontro de uma conveniência, de uma circunstância, somente quando estamos reunidos numa igreja ou em algum lugar, mas um habitar mesmo. E esse texto ele é maravilhoso, é de extremo revelador sobre aquilo que há em nós, do valor que foi depositado sobre as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: e eu dei-lhes a glória que há em mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Esse texto é fantástico, revela a essência da comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e a Igreja. E quando o Senhor é assunto aos céus, ele deixa o Espírito Santo, né, revelando esse contexto da Trindade, esse trabalho perfeito, irretocável, que é o trabalho da salvação, e que possamos ser mais confiantes sobre isso, ainda sobre a nossa responsabilidade, sobre tudo isso que já foi falado, nós possamos lembrar de Billy Graham, que no auge daquilo que foi se tornando famoso por conta de um ministério, de missões evangelísticas de grandes proporções, quando desse auge, questionado se seria candidato a presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da nação na época, o cargo talvez mais cobiçado por tantos homens, e ele, sem cogitar, sem pestanejar, ele responde prontamente que ele jamais deixaria o cargo de embaixador de Cristo por conta de um cargo como esse.
entendendo a, a grandeza daquilo que lhe foi depositado, né? É importante que venhamos a ter essa compreensão da riqueza que nos foi depositada, meus queridos, porque a partir daí entendemos a responsabilidade daquilo que carregamos, daquilo que nos foi depositado, da essência, do valor, do peso de glória que nos é dado através do sacrifício de Cristo e dessa liberdade plena a qual o Senhor nos deu através do sacrifício da cruz. E essa imagem que a nós foi dada por revelação ao mundo, que possamos alcançar esse objetivo, que o Espírito Santo nos auxilie em mais essa jornada. Que Deus os abençoe, que tenham um fim de semana próspero no Senhor, uma escola dominical abençoadora, que o Espírito Santo continue vos auxiliando. Não se esqueçam, irmão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que possamos continuar aí trabalhando juntos, buscando bênçãos do Senhor através da palavra de Deus. Deus vos abençoe.